Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, como nós prometemos na semana passada, nós vamos deixar agora uma mensagem de final de ano para os nossos ouvintes. A mensagem que nós vamos ler para vocês intitula-se Fonte Viva, Vinde a mim. Fonte viva do Evangelho, operando transformações no viver. Nimbar as estrelas, testadas nos braços sagrados do amor e tonificados nos testemunhos de nossos corações. Viver a fonte viva do poema divino intensifica os clarões da alvorada. Vivenciamos os albores da madrugada, arquitetura de horizontes pintados por essências sagradas. Vivermos nas auroras boreais de Jesus, irmana-nos a fraternidade universal. Nós de emoções direcionadas à canção, divinos arqueiros da doce sensação, esperança maior de elevada oração. A Jesus exaltemos, este é o nosso diapasão. Mudanças vibram na noite, intensa ternura de poetas imortais, ministrando versejar de amor universal. Bem, então, nós do nosso programa Arte Espírita em Foco, queremos desejar a todos que em 2023 Jesus seja uma fonte viva de viver na nossa existência. O texto está falando exatamente sobre isso, sobre a importância de colocarmos Jesus nas nossas existências. Então tem muitos companheiros que falam, eu queria ter dinheiro, né, no ano que vem, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ter recursos. E, na verdade, as pessoas esquecem que a verdadeira fonte da felicidade está em Jesus. Então Jesus é aquele que nós temos que manter na nossa existência para operar as transformações no viver. Então, geralmente, final de ano é uma época em que a gente faz um balanço da nossa existência. Então nós pensamos, como é que foi a minha vida esse ano? Será que eu tô indo bem? Quais são os meus planos? E nós esquecemos que para que nós consigamos operar verdadeiras transformações no nosso viver, nós temos que relembrar os compromissos assumidos antes da nossa reencarnação. E o compromisso assumido é sermos pessoas de bem, trabalharmos no bem. Então o trabalho no bem, seja ele na casa espírita ou fora dela, é importante para a nossa renovação. Nós lembramos de uma passagem do Evangelho que está descrita por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a atuação da Condessa Paula. A Condessa Paula foi uma senhora rica, contemporânea de Kardec, que ela era alguém que fazia da caridade um objetivo de vida. Logicamente que ela tinha recursos materiais e ela tinha uma certa facilidade para fazê-los, para distribuir esses recursos. Mas ela podia ficar na posição que muitos ficam de querer acumular para si mesma, querer angariar fundos para si própria, vivendo no luxo, vivendo na ostentação. A gente sabe que naquela época do século XIX ainda existiam aqueles resquícios de nobreza. Na Rússia existia a nobreza, na França já havia acontecido a Revolução Francesa, mas ainda havia uma elite que tinha saudades daquele tempo, né? Do antigo regime, do Império, da época de Luís XVI. Então os ricos viviam em festas, em saraus, levando uma vida ociosa, uma vida despreocupada, né? E a Condessa Paula era alguém que destoava desse
dessa situação comum. Ela era uma pessoa incomum, né? Ela destoava totalmente desse ponto. Ela tinha a preocupação de levar aos necessitados o amparo, levar os recursos necessários para as pessoas. Então ela pegava sua filha e ia naqueles subúrbios mais pobres de Paris para levar seu auxílio, a sua ajuda. Então visitava judeus, protestantes, pessoas de diversos segmentos religiosos, para que ela levasse esse auxílio. E ela se tornou uma pessoa popular, né, entre eles. E aí o Kardec relata que uma ocasião, uma dessas pessoas que foram beneficiadas foi até a casa dela e chegou lá. Ela teve contato com a condessa, né? Ela era uma pessoa do subúrbio, ela teve que fazer um serviço lá na casa da condessa, e aí ela foi até lá e ao chegar ela viu que a condessa era benfeitora daqueles companheiros. Eles não imaginavam que ela era uma pessoa bem posicionada na sociedade, aqueles que ela ajudava, porque ela ia com roupas simples, ia com roupas singelas, levava os mantimentos, levava os recursos, mas não ia de joia, não ia bem paramentada, ia com aquela roupa normal de uma pessoa comum, uma pessoa logicamente com recursos, mas sem ostentar. Aí ela viu e essa pessoa que ela ajudava viu a situação e queria falar com ela. E aí imediatamente a Condessa Paula falou: silêncio, não diga a ninguém, não diga a ninguém o que eu faço. Então é exatamente isso, meus irmãos, que nós temos que fazer na nossa existência. Claro que cada um dentro das suas limitações, cada um dentro dos seus parâmetros, né? É transformar a nossa vida numa fonte de bênçãos, uma fonte viva de bênçãos. E aí o nosso irmão J. Marques, né, que é o nosso poeta, né, que está sempre mandando para nós essas mensagens, ele coloca aqui: viver a fonte viva do poema divino. Quer dizer, nós temos que transformar a nossa vida nessa fonte viva do poema divino. E aí nós vamos fazer a seguinte reflexão. Muitas vezes a pessoa fala: mas eu não posso fazer nada porque, diferente da Condessa Paula, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. Então como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu não tenho recurso, não tenho grana, né? Eu tenho pouco dinheiro. Então aí a resposta é a seguinte: nós podemos ajudar com as nossas palavras, podemos ajudar com as nossas orientações, com o nosso carinho, com a nossa sinceridade, com o nosso afeto. Então, quando nós procuramos acolher com palavras aqueles que estão necessitados, procuramos agir de outra maneira, nós estamos fazendo o nosso papel. Tem um fato que nós tivemos conhecimento através de um amigo nosso, que tinha eu até já contei aqui uma ocasião, mas eu vou repetir, que provavelmente vocês esqueceram, né? Ou vamos relembrar. Que uma companheira espírita estava querendo se suicidar. Ela estava assim muito mal, estava uma situação muito difícil, e ela de repente ficou num momento de vigilância e queria se suicidar. E aí ela foi para a estação do trem, que ela pegava o trem para ir para o trabalho. Ela estava já procurando emprego há muito tempo, não conseguia o emprego. Aí ela resolveu se suicidar, se jogar debaixo do trem. Então ela estava ali na estação e ela ficou na ponta da estação, ali naquela beirada da plataforma, esperando o trem se aproximar para ela se jogar. Aí o trem foi vindo lá embaixo, né, longe, e ela foi mesmo pensando que ela ia fazer, porque ela não aguentava mais. Ela já tinha ido a muitos lugares, estava desempregada. Aí de repente ela sente alguém colocar a mão no seu ombro. Era um morador de rua.
E aí o morador de rua fala o seguinte: minha amiga, não faça isso. Eu estou vendo que você está aflita, você está querendo se suicidar. Não faça isso, porque você veja a minha situação. Eu moro na rua, não tenho casa, não me alimento todo dia, mas eu agradeço a Deus todo dia a vida que eu tenho, porque eu estou passando por uma situação difícil, mas eu creio que Deus vai me dar condições de passar por essa minha vida sem desanimar. E colocou ali a mão no ombro dela, ficou falando com ela outras coisas. O trem passou e depois ele se afastou dela. Até hoje ela não sabe se esse companheiro era encarnado ou desencarnado. Ela disse que sentiu a mão dele, né, no ombro dela, mas como a gente sabe que tem os espíritos que são os agêneres, né, que são aqueles espíritos que se materializam e às vezes se comunicam conosco, até hoje ela tem dúvida se o companheiro era encarnado ou desencarnado. Então aquelas palavras desse irmão deu um alento a ela para que ela não fizesse esse ato impensado. Ela recuou porque ela viu que ela não tinha que fazer isso. Então, além dessa colocação que nós fizemos, né, de você viver a fonte viva do poema divino, que foi o J. Marques que relatou, também ele está falando aqui para vivermos nas auroras boreais de Jesus. Quer dizer, então nós temos que viver. O que é a aurora boreal de Jesus? É a vivência do seu evangelho. O evangelho de Jesus, quando é lido e bem compreendido, ele se transforma numa aurora boreal. Ele se transforma num horizonte limitado de estrelas, num horizonte limitado de sonhos renovados, de esperanças. Então nós temos que fazer isso mesmo. Temos que procurar não apenas ler o evangelho, mas vivenciá-lo, transformando a nossa vida numa aurora boreal de novas esperanças, de novos afetos. E estarmos irmanados à fraternidade universal, ou seja, compreender de uma vez por todas que todos nós somos irmãos, independente do nosso vínculo consanguíneo. Todos nós somos irmãos, todos nós temos o nosso Pai Celestial como nosso guia, como nosso condutor. Nós somos uma grande família na qual temos Deus como aquele Pai misericordioso que nunca nos abandona. Então nós temos que ter essa certeza. E aí ele fala aqui também, né? Divinos arqueiros da doce sensação. Que divinos arqueiros são esses? Os divinos arqueiros são os nossos protetores espirituais. O arco e a flecha representa a sintonia que nós precisamos estabelecer ao longo da nossa existência com os nossos amigos espirituais, para que as sensações doces, ou seja, para que o afeto, os sentimentos elevados despertem em nós. Então nós precisamos desse carinho, precisamos dessa presença dos amigos espirituais. E aí ele aqui também está no texto a seguinte frase: esperança maior de elevada oração. Quer dizer, a oração é importante, mas não só a oração na qual nós estamos pedindo para nós, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela oração em que a gente está pedindo benefício para nós não estamos pedindo benefício para o próximo. Então nós temos que nos acostumar a direcionar o nosso pensamento a solicitar auxílio para o próximo, a doar, nem que seja um pensamento de amor, de carinho para os nossos semelhantes. Então aquele morador de rua, aquela pessoa que está na Cracolândia, a mulher grávida, o idoso doente, quer dizer, aquelas pessoas necessitadas que nós encontramos no caminho, que nós oremos por elas. Porque às vezes você não pode fazer muita coisa, você não tem muito o que fazer, né? Você tem ali aquela pessoa que você não conhece, e aí você não tem muito o que fazer, aquela pessoa está ali nos seus braços, né? Ali passando por você, você não tem o que fazer. Mas é importante essas situações na qual você vai entender que a prece
ela deve ser direcionada principalmente para os nossos semelhantes. Nós nos habituamos muito a pedir para nós, né? Ficar fazendo aqueles petitórios que a gente acha que tem direitos, né? De ter, de conquistar determinadas coisas rápido. Quando demora, a gente fica questionando: será que Deus não está ouvindo a minha prece? Será que Deus me abandonou? Então isso nós não podemos ter em mente. A Jesus exaltemos, quer dizer, então a vivência do Evangelho é uma forma de nós exaltarmos Jesus em nossas vidas, de nós comprovarmos que Jesus está presente na nossa existência. Mudanças vibram na noite, quer dizer, mudanças seriam exatamente esse olhar diferente que nós vamos ter para a vida, esse olhar diferenciado que vamos ter para a vida, para o dia a dia, né? Intensa ternura de poemas imortais. O que são esses poemas imortais? São as nossas reencarnações, as nossas múltiplas existências, nas quais, em cada uma delas, nós deixamos a marca de Deus, a marca de um processo evolutivo para que caminhemos. E ele termina falando que do versejar do amor universal, ou seja, o amor universal é essa compreensão de estarmos sempre prontos a dar a mão àqueles que necessitam. Então, nós gostaríamos de desejar a vocês um feliz ano novo e temos aqui, finalizando, a leitura daquela passagem evangélica que é realizada em termos de poesia também, para nós deixarmos o nosso abraço carinhoso para todos vocês. A página de hoje é Herodes. Nós vamos ler e vamos encerrar aqui o nosso comentário. Herodes estava em seu suntuoso palácio. Salomé, sobrinha amante, dançava sensualmente. Taças recobertas de vinho espumante saciavam seus lábios. Mesas com as mais saborosas iguarias estavam à sua disposição. No entanto, uma voz poderosa martelava seu cérebro. Uma voz oculta que, misteriosa, repercutia em seu cérebro e dizia-lhe: eu vim derrotar todos os reis da terra, porque o meu reino não é deste mundo. Meu reino fica situado no poema divino, no âmago do amanhecer. Quando o sol nasce, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir conseguem ler minha poesia nos raios solares. Minha poesia é muito simples e grandiosa ao mesmo tempo. De posse dela, tu serás capaz de beijar os leprosos, amparar os velhos, proteger os homens desvalidos, enxugar as lágrimas das mulheres que choram. Um dia, ó reis da terra, a beleza do meu poema invadirá o planeta e os mais belos sonhos do mundo serão corporificados. Nesse dia, a suavidade do meu poema invadirá as reentrâncias do coração humano e a esperança demonstrará a todos a possibilidade suprema de ser feliz. Hoje, nessa hora obtusa, quando as forças das trevas ainda dominam as cidades e escravizam o pensamento humano, serei aparentemente derrotado pelos tiranos que algemam as mãos dos homens. Daqui a algum tempo, tu e uma súcia macabra de fariseus quebrarão minhas asas e me pendurarão na cruz. Porém, ao terceiro dia da minha morte, eu voltarei das sombras e, de posse da minha poesia rediviva, direi a todos: eu venci o mundo. A morte não existe. Trago nos lábios manchados de orvalho a plenitude do poema imbatível do amor. Meus seguidores espalhar-se-ão pelo mundo, espalharão a leveza da minha poesia pelos quatro cantos da terra. No entanto, com o passar do tempo, tiranos como vós, unidos a lobos vestidos de ovelha, novamente tentarão sufocar minhas poesias, amarrando-as a templos de pedras
construídos com sangue, suor e lágrimas do povo. Então eu vos enviarei o Consolador prometido, que dissipará as sombras e colocará todos nos seus devidos lugares. E vós, tiranos, sereis engolidos pelo esplendor da minha poesia. Herodes ouvia mentalmente a voz de Jesus. Um feliz 2023 para todos vocês. Espero que nós consigamos ampliar em 2023 o número de ouvintes do nosso canal. Ainda temos pouco, mas vamos nos esforçar para continuar divulgando a arte espírita através desse canal. E entendemos também que, lógico, que nós gostaríamos de ter muito mais seguidores e ouvintes, mas mesmo que não tenhamos, nós estamos tentando deixar a semente da poesia no coração de todos. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo ano. Um abraço.